CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, que tenham um dia muito abençoado. Hoje, quarta-feira, dia 14, de dezembro, já estamos aí caminhando para o final do ano, dia de Evangelho, estamos agora o Evangelho segundo o Espiritismo, depois 3 horas a reunião pública, também sobre o Evangelho, e às 7 horas a mesma coisa. Só queremos dar uns avisos rapidinho, que é o seguinte, com relação à questão do recesso de final de ano, a gente sabe que o dia 24 e o dia 31 vão cair num sábado. Então, nesses sábados, dia 24 e dia 31, somente nesses 2 sábados não haverá reunião pública, tá bom? Nos demais dias, segue as reuniões públicas normalmente. Agora, os cursos vão ser realizados até amanhã, dia 15. Então, amanhã é o último curso desse ano, tá? Porque tem a questão do final de ano e tudo mais. E aí, vai retornar os cursos, as aulas, dia 9 de janeiro, é uma segunda-feira. Aí vai ter dia 9, segunda-feira, dia 10, terça, dia 11, quarta-feira aqui. Tá bom? Aí a gente vai parar no ponto, aí no dia 9 de janeiro a gente começa onde a gente parou, normalmente. A gente vai dar continuidade a todos os cursos que já estão em andamento. Na obra social, vai ter o encerramento das atividades dia 17, que é o sábado agora, que tem a comemoração do Natal, e a gente pede para quem, por um acaso, se não entregou ainda a bolsinha de Natal, que o façam o mais urgente possível, porque a nossa festinha é de 17, e o retorno das atividades da obra social vai ser dia 14 de janeiro, no sábado, tá bom? É só porque alguém que pode estar escutando pode estar com dúvida com relação a isso. A gente tem também aqui no quadro aqui de avisos, fixado ali. Mas eu sei que tem gente que só acompanha pela internet para não ficar pensando, não teve. Então é por esse motivo, tá bom? Então a gente está aí recomeçando o Evangelho, a gente está estudando a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aí no item 15 já, na parte de resumo da doutrina de Sócrates e Platão, Então, a gente já está no item 15. Eu vou ler o item 15, que é, como a gente já explicou, a parte da citação do pensamento do Sócrates e do Platão. E depois a gente faz a nossa prece para começar o nosso estudo, tá bom? Então, diz assim: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se a ela. Seria algo muito grave se os deuses dessem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se assim fosse, os maiores culpados poderiam tornar os deuses favoráveis a eles, mas não, porquanto só são verdadeiramente sábios e justos aqueles que, por suas palavras e por seus atos, se absolvam do que devem aos deuses e aos homens. Então vamos agora fazer a nossa prece para que possamos iniciar o nosso estudo. Senhor Jesus, Mestre querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia em que podemos abrir os nossos olhos e percebermos novas oportunidades de refazimento, novas oportunidades, novas esperanças, Senhor. Muito obrigado. Nós pedimos, Senhor Jesus, que, sob a tua permissão, os espíritos diretores dessa casa de amor, nosso amado altivo, professor José Jorge, Baltazar, Herman, nosso espírito Luiz e nosso querido e amado mestre Kardec também, Leon Denis,
e todos aqueles que nesse instante puderem, através dos seus pensamentos, nos auxiliarmos na compreensão do Teu Evangelho, Senhor, que é para nós o roteiro seguro da nossa vida. Que seja então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nessa manhã. Graças a Deus. Então, como eu vinha falando, a gente vem estudando, né, a parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que tem muitos lugares, muitas casas que não estudam a introdução, começam logo lá no capítulo 1, mas é importante porque aqui na introdução a gente tem várias informações que vão fazer com que a gente possa compreender melhor o Evangelho, né, os capítulos, tudo que está sendo colocado ali. Então, a gente está estudando aqui o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Por quê? Porque já naquela época, na antiguidade, né, clássica, já na época dos filósofos na Grécia, bem antes de Cristo, né, cerca de 400 e poucos anos antes de Cristo nascer, já haviam pessoas que já tinham a crença na imortalidade da alma, na vida futura, a pluralidade das existências, já tinham ideia de Deus e de uma série de outras virtudes. Então, Sócrates foi um filósofo, um sábio, que tinha vários discípulos que ele ensinava, mas ele, como Jesus, nada escreveu. Quem escreveu foi o seu discípulo chamado Platão, que escreveu várias das ideias que ele havia aprendido com Sócrates. Então, aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec está colocando um resumo dessas ideias para a gente ver como que é semelhante, quer dizer, como que não é uma coisa inventada na cabeça de Kardec, nem dos espíritos. Então, a gente vê aí. Então, a passagem que a gente leu, Kardec fala até para a gente consultar o capítulo 10 do Evangelho, itens 7 e 8. O que é o capítulo 10? O bem-aventurados os que são misericordiosos. Espera aí. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Os itens 7 e 8 é o sacrifício mais agradável a Deus. E olha o que Kardec coloca nisso, o sacrifício mais agradável a Deus. Aí ele coloca uma passagem de Jesus que diz: portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, depois voltai para fazer a vossa oferta. Então, o que está dizendo aqui? O que Sócrates veio falando? As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade, a Deus, do que uma alma virtuosa que se esforça para se assemelhar-se a ela. A ela quem? A divindade, a Deus. Então, o que mais agrada a Deus, como está lá dentro, né, que Jesus anos depois veio falar, é o quê? O sacrifício mais agradável a Deus. A gente ir cumprir a lei de Deus, a gente fazer aquele sacrifício de ir contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, né? Muitas vezes a gente passa por certas situações em que a gente se sente assim: fulano me humilhou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, não vou mais na casa espírita não, que o seu Nilton falou isso, eu me senti humilhado. Entendeu? Então, é a gente que está se sentindo. E muitas vezes também, a gente tem uma situação, como ele está colocando ali, né, da questão do perdão. E que a gente precisa, sim, fazer essa reconciliação com os nossos inimigos. Mas, como sempre, Jesus vem chamando a atenção, e os espíritos também. Muitas vezes a gente não tem essa condição de chegar pessoalmente para a pessoa e falar: poxa, meu irmão, me perdoa se eu fiz alguma coisa para você. Às vezes não tem condição porque a pessoa está num estado de perturbação tão grande
que vai ser até pior, a pessoa não vai receber, ou a pessoa já desencarnou, ou a pessoa... Enfim, o que importa é o nosso sentimento. Qual está sendo o nosso sentimento com relação à situação e aquelas outras pessoas? É a gente não ter o ódio, não ter sentimento de rancor, a gente orar, oração pelos nossos inimigos, está lá atrás no final do Evangelho. Então, muitas pessoas acham que é assim, porque eu vou ficar indo no centro de segunda a segunda, eu vou doar tudo que eu tenho para os pobres, né? Você pode sim fazer, claro, a sua doação, fazer o seu trabalho voluntário, isso é muito importante. Mas nada disso vai fazer efeito se a gente não fizer o quê? A gente não cultivar essas virtudes, né? A gente não procurar ir se aproximando aí dos mandamentos de Deus, né, dos mandamentos que Jesus resumiu, né, em 2, né, todos os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e todos os profetas. Então, assim, final de ano, né, a gente sempre fica muito preocupado com a questão de vai ter a festa, não vai ter a festa de Natal, o que eu vou fazer no Natal, o que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí, às vezes, tem aquela situação em que se reúne a família e acaba bebendo demais, um pouco além da conta, e começa as acusações, né? Você que tem família grande, né, Rosângela? Não acontece isso? Aí acaba a pessoa, às vezes, bebendo um pouco demais, aí começa falando, você fez isso, você fez aquilo. Aí o que era para ser uma confraternização acaba virando o quê? Uma briga, né? Já aconteceu na tua casa isso? Aí sai todo mundo aborrecido, né? E não é o propósito. Então, assim, o final de ano, né, é para a gente se voltar para Jesus. Então, claro que tudo bem se você pode reunir a família, fazer uma comidinha. É legal, tudo bem, ótimo, ninguém está falando nada contra. Quiser montar árvore de Natal, não tem problema, sabe? Mas qual é o presente que eu vou dar para o aniversariante? Porque o aniversariante não é o Papai Noel. Papai Noel é uma figura inventada pelo comércio, né? É mais especificamente por uma empresa aí de refrigerante, que inventou e botou aquela cor vermelha. Papai Noel não tem nada a ver. Então, é aquela figura da origem lá do São Nicolau, que vinha um padre que ajudava as crianças pobres. Então, é toda essa ideia da caridade que foi desvirtuada para a questão do comércio, né? Então, assim, até eu lembro que, às vezes, a minha mãe conta, minha mãe teve uma infância muito pobre, né? Então, minha mãe dizia que ficava muito triste, porque ela não entendia por que o Papai Noel não ia na casa dela. E tem aquela musiquinha, né? Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém, seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. E minha mãe ficava esperando, o velhinho não vinha. E aí, pior, que tinha gente que ainda falava assim, se você fica... né? Se você for um mau menino, fizer coisas levadas, for levado, Papai Noel não vai te dar presente. Tinha gente que falava isso. E minha mãe era boazinha, ficava, poxa, não tinha, sabe? Então, assim, eu acho que, no fundo, a gente estudando, a gente vê que como que é cruel essa figura. Tudo bem, tem aquela questão de diversão, não estou sendo radical. Mas é isso, é o comércio. Então, a gente, para quem gosta de Papai Noel, tem criança que gosta, é ótimo, tudo bem. Mas vamos tirar o verdadeiro sentido daquilo ali, sabe? Não é o presente, não é a roupa nova. Claro que o presente é bom, né? A gente acha essas bolsinhas de Natal, porque a maioria das crianças não tem durante o ano todo. Então, é bom, sim, ela ter uma roupinha nova, ter um brinquedinho, isso é importante, né? Mas a gente não deve perder a nossa saúde por conta disso, ou se endividar ao extremo por conta disso, né? Porque tem pessoas que acham que eu tenho que comprar um presente muito caro para o meu marido, para os meus filhos, mas não é isso. O verdadeiro presente, como ele está colocando aqui, é o quê? É o do coração. É o tratamento, é o sentimento verdadeiro, sabe? A gente vê tantas pessoas com tantas coisas, com tantas riquezas e que são profundamente infelizes, né? Então, que a gente aproveitar nessa época para a gente refletir, né? Essa reunião do Natal. Óbvio que é bom, comida, como eu falei, ter presente, tudo bem. Mas isso não deve ser a nossa prioridade. A prioridade deve ser justamente essa reunião,
né, dos sentimentos, do amor em família, né? E deixar para lá. Se sair algum assunto, gente, vamos esquecer, deixar para lá, né? Para não sair nenhuma confusão. Lembrar que Jesus é o aniversariante. O que a gente vai estar dando para Jesus? Né? O que a gente vai estar modificando em nós para que esse Natal, que é o que? O Natal, nascimento, renascimento de Jesus em nossos corações. Natal é quando os bons espíritos se aproximam de nós, Jesus se aproxima de nós. Eles nunca estiveram distantes de nós, mas justamente somos nós que nos distraímos com as coisas materiais em excesso e nos desviamos desse caminho do bem. E esquecemos de Jesus o ano todo. A gente só lembra quando está numa dificuldade para pedir. Aí o que acontece? É como se a gente tivesse assim um matagal, né? Para a gente atravessar, se não tem uma estrada, é difícil, não é? A gente vai ter que capinar, você tocou fogo lá no negócio para poder passar. A mesma coisa, se a gente não está nesse caminho entre nós e o Pai, e os bons espíritos, a gente não está acostumado a ir, quando a gente for, a gente vai ter uma dificuldade. Então, se a gente já for indo, e todo dia você vai passando pelo mesmo caminho, o mato vai ficando mais baixinho, né? E daqui a pouco tem uma estrada lisa e limpa. E é assim que a gente tem que estar sempre orando, sempre agradecendo, não só para pedir. Está no livro dos Espíritos, a prece é louvar, agradecer e pedir. Pedir está em último lugar. A gente pode pedir? Pode pedir coisas, o que são boas para a gente, mas principalmente pedir que a gente possa estar em sintonia para perceber o que Jesus espera de nós, né? Porque assim, a gente às vezes vai, né, na rua, aí vê aquele desespero das pessoas, né? Então, um lugar que assim, mercado e shopping, as pessoas estão assim desesperadas, parece que o mundo vai acabar. Aí, sabe, sai pegando as coisas e você vê assim, aquela coisa assim, meu Deus do céu. E não é isso, né? Claro que você pode comprar, não estou falando, pregando aqui, não tem que... Não é isso. Mas é o equilíbrio e pensar qual é a melhor maneira. Então, o que é melhor? É se esforçar para se assemelhar à divindade, se esforçar e mirar no nosso modelo que é Jesus, né? Para ver o que é mais importante, né? O ter, o parecer ou o ser. Não, eu tenho que ter uma roupa de marca. Não, eu tenho que ter um telefone X ou Y, sabe? Então, a gente começar a repensar qual é a verdadeira necessidade das nossas aquisições materiais. Eu preciso realmente comprar aquele telefone de 15 mil, 13 mil, sei lá quantos mil? Né? Pensar, eu posso realmente comprar? Ou se eu fizer essa loucura para dar para o meu filho, porque afinal de contas o coleguinha do colégio dele tem também um igual e eu não quero que ele se sinta por baixo, como é que isso vai refletir no meu orçamento, na minha vida? E aí a gente cria o que está aqui no Evangelho, a gente vai estudar no capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, que são os tormentos voluntários. A gente está angariando a aflição para a gente mesmo. Porque a gente está colocando o nosso Deus, o quê? Mamon. Né? Não se pode servir a Mamon. Está lá no capítulo 19 também. 16, eu acho, né? 16. Então, a gente vê como que a gente mesmo dificulta a nossa própria vida. A gente já tem as nossas dificuldades que nós trazemos, nossos problemas do passado, mas muitas coisas nós mesmos que criamos, muitas confusões nós mesmos que inventamos. Então, se a gente for, como ele está falando aqui, né, se assemelhar à divindade, né, se assemelhar a Jesus, né, porque naquela época que Sócrates falou, Jesus ainda não tinha vindo. Então, ele não falou Jesus, mas a divindade, ao divino, né, a Deus. Vamos continuar lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar, Gabriel? Então, no item 16 agora. Chamo de homem vicioso, isso é uma fala lá de Platão, que estava das ideias de Sócrates e Platão. Esse amante vulgar que ama o corpo mais do que a alma. O amor está por toda parte na natureza e nos convida a exercer a nossa inteligência.
Nós os encontramos até no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com seus ricos tapetes verdes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Olha que lindo, parece até uma poesia, né? Então, olha que coisa linda, 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 gente, lindo demais, né? Aí embaixo tem um comentáriozinho de Kardec. Aí Kardec diz assim sobre essa passagem de Sócrates: o amor que deve unir os homens por um laço fraterno é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Quando Sócrates disse que o amor não é um Deus nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito presidindo ao amor universal, essas palavras lhe foram atribuídas como crime. Então veja bem, quando fala demônio aqui, demônio vem da palavra daimon, que quer dizer gênio ou espírito. Então Sócrates, na época que ele lecionava, que ele dava aula lá para os discípulos dele, ele falava sobre o amor, sobre essa lei de atração existente entre os astros, né? Que a energia, na verdade, né, está lá em Leon Denis. O amor é a lei de atração dos corpos celestes, né, dos animais da natureza, com esse tapete verde, né? Olha que beleza, a gente aqui está bem na natureza, a gente vê, né? Então é muito bonito, né? E quando ele coloca aqui, né, o amor não é um Deus com letra minúscula, porque naquela época, não sei se vocês lembram, na época da Grécia Antiga, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Aí tinha lá o Deus da guerra, Atena, Deus do amor, Afrodite, e vinha lá aqueles montaréu de deuses que tinham características humanas, que ficavam com raiva, ficavam com ódio, castigava, que tinha que ter oferenda, sabe? Então, assim, era muita confusão. E aí Sócrates falou que o amor não é um Deus nem um mortal, não era uma pessoa e nem um Deus, que os deuses eram tidos como imortais também, né? Mas eles tinham características humanas, como eu falei, tinha raiva, tinha ódio, castigava, etc. Mas um grande demônio, então, um grande espírito, que ele está querendo dizer, presidindo o amor universal. Então, ele já tinha dentro dele essa noção da criação divina. Ele não conseguia ainda nominar, ele falava que era um, né, Deus único ainda. Mas ele até falava, mas como está dizendo aqui, né? Presidindo tudo. Aí isso foi considerado crime. Ele foi, né, na época lá, eu já falei em outras aulas, mas para quem não ouviu, ele foi denunciado como criminoso porque ele estava ali ofendendo, né, a lei ali, que ele estava desvirtuando os jovens, a mente dos jovens. E aí ele foi condenado, como vocês já sabem a história, para que ele bebesse lá o chá de cicuta, que é uma folhinha venenosa que fazendo chá ia morrer. E aí ele dizendo que todo mundo pedindo para ele voltar atrás, dizer que aquilo não é verdade, que nem o Galileu Galilei, né? Que ele falou que a Terra era redonda. Galileu Galilei já era lá na Itália, que a Terra era redonda, que a Terra não girava em torno do Sol, que era o Sol que girava em torno quer dizer, que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra não era o centro do universo. Aí foi condenado à fogueira. Para ele não ir para a fogueira, ele se desdisse. Ele falou, não, então eu me enganei, vamos dizer isso, né? Mas o Sócrates não. O Sócrates falou que não ia, que aquilo era verdade e que se quisessem matar, iam matar o corpo dele, porque ele sabia que ele era imortal, né? Então isso já foi assim, um grande choque para a época, né? Continuando lá, item 17. Não se pode ensinar a virtude. Ela vem por um dom de Deus para aqueles que a possuem. Isso é uma fala lá de um escrito de Platão, que é a ideia também de Sócrates.
Aí Kardec comenta aqui, isso é quase a doutrina cristã sobre a ajuda divina. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, então pode-se perguntar por que ela não foi concedida a todas as pessoas. Então, o que ele está querendo dizer? Que tem gente que acha que a virtude, que é ser bom, ser paciente, né, é como se fosse uma varinha mágica, que Deus dá para um, não dá para outro. Deus dá... E não é. A virtude a gente vai conquistando, no dia a dia a gente se trabalhando. Então, por exemplo, paciência, que eu acho que é uma virtude das mais difíceis. A gente, dia a dia, a gente vai se trabalhando, vendo que, poxa, não vale a pena se aborrecer por tão pouco, né? E é um dia de cada vez. Como o Altivo falava, e até em várias palestras dele, que ele tinha que trabalhar a questão da paciência. Aí eu penso, meu Deus, se o Altivo disse que tinha que trabalhar a paciência, que ele era a paciência em pessoa, no meu entender, eu então socorro, né? Tudo me atrapalha, eu venho para cá e me estressa, não sei o quê. Porque a gente ainda está ainda naquela vibração ainda, um pouco inferiorizada. A gente ainda não compreende que aquela outra pessoa está num momento, a gente está em outro. A gente não compreende ainda que nem tudo é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja. A gente levanta de manhã, faz a nossa prece, Senhor, me ajuda que eu vou fazer isso, coloca 10 coisas para fazer. Quando chega no final do dia, a gente conseguiu fazer nem 2. Por quê? Porque a gente conta com as vicissitudes da vida. Então a gente sai, aí a gente planeja ir na Barra, um exemplo. Aí daqui a pouco, eu tenho que chegar lá tantas horas, mas aí tem um acidente. Aí eu não consigo chegar, aí eu já fico nervosa, sem paciência, me estresso, chego em casa, brigo com o marido, brigo com o filho, e aí aquela bola de neve. E o que acontece? O que a gente vai atrair para a gente? Espíritos também nessa faixa vibratória. Aí depois a gente não sabe por que está com dor de cabeça. Chega aqui, eu preciso tomar um passo de cura, estou com dor de cabeça, não sei o quê. Tem alguma coisa me fazendo mal, mas a gente mesmo que atraiu, porque a gente colocou prioridades onde não tem que ter. Claro que a gente tem que se planejar, como eu falei, pedir a proteção, mas dos espíritos, bons espíritos, mas entender que coisas que a gente não está esperando podem acontecer, porque faz parte da nossa vida. E às vezes aquela coisa que a gente acha que não vai ser tão bom, às vezes foi até bom acontecer, porque aconteceu uma coisa muito pior, agora a gente estava conversando semana passada, né? De coisas que acontecem na nossa vida, que a gente acha no momento que é ruim, mas mais na frente a gente vai ver que foi muito bom, ainda bem que aconteceu aquilo, que a gente achou que fosse ruim. Mas aí a gente vai se trabalhando, poxa, eu não vou, eu já aprendi lá no centro que eu não posso ficar assim, então, deixa para lá, vamos relaxar aqui e tal, aí faz a prece. E aí a gente vai dia a dia, daqui a pouco, quando a gente menos perceber, a gente já conseguiu. Né? Então, os espíritos dizem que quando a virtude a gente nem sabe que tem. Por exemplo, o homem que é virtuoso, que é bom, por exemplo, uma pessoa nem sabe, nem se dá conta que é, porque é natural já nele. Né? Aí ele está colocando aqui, né? Aí Kardec está questionando, né? Se a virtude é um dom de Deus, por que ele não deu para todo mundo? Né? Por outro lado, se ela é um dom, não traz nenhum mérito para aquele que possui. Então, a pessoa ter a virtude não seria nenhum mérito, porque foi uma coisa que ganhou de graça, aí foi concedida. Quando o objetivo é que cada um faça o seu esforço, porque não é tão bom, né? Já viram, você que tem criança pequena em casa, quando a criança pequena começa a aprender a amarrar o sapatinho, fica toda feliz, né? Quando começa a criança a andar, você quer segurar e ela faz assim, porque ela quer ter aquele prazer, né? Aquela satisfação, aí fica com aquela carinha de felicidade que conseguiu aquilo ali. Mesma coisa somos nós, né? Com relação às virtudes, com relação a várias coisas da nossa vida. Aí Kardec continua. O Espiritismo é mais claro. Ele diz que aquele que possui a virtude consegue adquiri-la por seus esforços nas sucessivas existências, livrando-se pouco a pouco de suas imperfeições. Então, como a gente vem estudando, não é da noite para o dia que a gente vai ter paciência. Não é da noite para o dia que eu vou conseguir perdoar todas as pessoas.
Mas já é um primeiro passo não desejar o mal de volta, porque quando a gente deseja o mal, a gente sintoniza naquela faixa, a gente abre, ai, aquela pessoa, ai, fulano me fez isso, ai, Deus me livre. E aí passa o dia todo pensando naquela criatura que fez mal pra gente, deixando de pensar nos nossos amores, sabe? Aí a gente não sabe porque está sentindo aquela coisa no peito, ai meu Deus, o que é isso? Eu vou lá, acho que eu estou com um problema no coração, vou lá tomar um passo de cura. Não é nada físico, é porque eu estou guardando ódio, eu estou pensando mal das pessoas, eu estou julgando as pessoas, sabe? Ninguém sabe, só cada um que sabe da sua vida. Óbvio que, como está aqui no Evangelho, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem um escândalo. E aí aqui também diz, se é lícito, se é permitido a gente denunciar um mal, quando a pessoa faz o mal. Aí os espíritos respondem que sim, se aquilo for prejudicar outras pessoas, a gente tem o dever, a obrigação moral, sim, de denunciar, sim, de combater. Agora, se aquela pessoa está fazendo mal para ela mesma, a gente não tem que ficar se metendo ali. Ah, mas está fazendo mal para mim. Agora, qual é a minha posição? Então, eu vou me afastar, vou procurar lá, fazer o que eu tenho que fazer, me afastar da pessoa inicialmente, orar por a pessoa, orar, e quando a pessoa precisar, a gente auxiliar. Ainda não consigo nessa encarnação. Às vezes é difícil, gente. Então, calma, já é um grande passo. A gente está orando, a gente não está com sentimento de ódio no nosso coração, como está dizendo aqui. Nas sucessivas existências, nossas várias reencarnações, né? Livrando-se pouco a pouco das suas imperfeições. Não adianta a gente querer dar grandes passos. A gente vou chegar na casa espírita, vou trabalhar de segunda a segunda, vou trabalhar na cozinha, vou trabalhar lavando, vou trabalhar assim, vou trabalhar assado, lá. Não vai aguentar um mês, gente. No final de um mês, a pessoa não vai aguentar, porque no fundo, ela não está querendo fazer caridade, ela está querendo fugir da casa dela. Então, será que eu estou vindo de segunda a segunda para a casa espírita, de manhã, de tarde, de noite, porque eu estou querendo fugir da minha casa? Então, qual é a minha real intenção? Sabe? Claro que tem gente que pode, tem gente que é sozinha, já está viúva, não tem mais nada, aí é diferente. O que eu estou querendo colocar é aquela coisa da pessoa achar que vai do dia para a noite se virar espírito puro. Não vai. É um processo lento, a gente tem que se esforçar, um dia de cada vez, a natureza não dá salto. Mas para isso a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar. Por quê? Para a gente compreender os acontecimentos da nossa vida, para a gente compreender o sentido das palavras de Jesus, para a gente compreender essa convocação que os Espíritos vêm fazendo para a gente. Porque senão a gente vai ficar de achismo, a gente vai ficar só trocando a casa espírita pela igreja. Nada contra a igreja, eu estou querendo só comparar, porque tem pessoas que vêm para a casa espírita e continuam agindo como se católicos fossem. Nada contra os católicos, vejam bem, o que eu estou querendo colocar é, se você se propôs a ser espírita, você tem que pensar como um espírita. Pensar que não é aquela pedrinha que vai me fazer me modificar, não é aquela fofa, tudo bem, você pode ter uma imagem que você gosta, uma coisa particular, mas não é aquilo ali, não é o acender vela que vai afastar os maus espíritos, entendeu? É o meu pensamento, a minha submissão à vontade de Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Quando Saulo de Tarso, depois virou Paulo, lá quando Jesus encontrou com Jesus. Mas o Saulo ele já tinha conhecimento de Deus, Deus único, já cumpria os mandamentos de Deus, que depois a gente vai ver no capítulo 1. Então, assim, ele não foi de uma hora para outra que ele foi esse Saulo. Ele já tinha uma vida moral reta, ele não fazia assim. Ele perseguia lá, como doutor da lei, perseguia os cristãos, né? Mas porque ele achava que Jesus era um embusteiro,
que era um enganador, que os cristãos eram feiticeiros. Entendeu? Então, assim, mas como foi que ele terminou? Né? A vida dele, ele foi preso e foi decapitado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente cria uma expectativa muito grande, tanto com relação à casa espírita, quanto com relação a nós mesmos. Então, por isso que é importante vir ao estudo. O Livro dos Espíritos é essencial, porque é a base da doutrina espírita. Evangelho é essencial, porque é o Evangelho que vai dar a base também da parte moral, para a gente entender certas passagens de Jesus, para a gente entender as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Não é isso? Livro dos Médiuns, para quem é médium, principalmente, precisa, para não ficar dizendo que uma coisa é uma coisa que não é, não ficar inventando. Céu e inferno, para a gente entender como que é os espíritos quando chegam do lado de lá, que tem as mensagens dos espíritos, para a gente entender o que é céu, o que é inferno, para a gente entender tudo que foi colocado, né, e está tudo explicado ali pelos espíritos, por Allan Kardec. A Gênese vai falar sobre o quê? Sobre as coisas da natureza, sobre a origem de tudo, vai explicar várias coisas. Mas para tudo isso é preciso que a gente se empenhe, que a gente estude, que a gente leia. Não é assim, já fiz, isso aí eu já fiz. Todos os livros de Kardec, todos os livros de Leon Denis. Não, é o estudo contínuo. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos, que caracteriza o estudo sério, é a continuidade que se lhe dá, a continuidade. A gente está sendo. Por isso que aqui na casa não tem fim. Acabou o Evangelho, continua. Acabou o Livro dos Espíritos, continua. Então, porque a gente precisa dessa base, precisa dessa força, precisa desse norte na nossa vida. E a gente nos estudos aqui pode perguntar, que a turma aqui é tímida, né? Vocês não querem perguntar, né, Thiago? Mas nas palestras não dá. Então, às vezes, a gente vê uma palestra, fica com uma dúvida, mas não dá para a gente perguntar, porque senão todo mundo perguntando é fazer um burburinho, depois tem um passe. Por isso que a gente precisa vir de estudar. A gente pega o livro, né? Para quem não tem livro, a gente tem a livraria aqui, a gente conversa lá para a gente poder ver, se parcela, né? Para tudo tem jeito aqui. Interessante, importante a gente vir estudar, né? Então, com alguma dúvida? Aí, continuando aqui então, né? A ajuda divina é a força com que Deus favorece toda criatura de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Então, quando a gente tem boa vontade, quando a gente se esforça, as coisas acontecem. Porque muitas vezes a gente quer um milagre. O que é um milagre? É a derrogação das leis da natureza. Essa é a definição, né? Aconteceu uma coisa sobrenatural. E derrogação das leis da natureza, derrogação da lei de Deus. Então, isso não vai acontecer. Agora, eu posso conseguir a cura de uma doença, a cura de uma situação, resolver? Sim, se for permitido pelos bons espíritos, por Deus, se estiver no meu planejamento. Às vezes a pessoa reencarna para ter um câncer, para desencarnar daquela doença. Não fiquei curada. Vim tomar o passe de cura e não me curei do meu câncer. É porque aquele câncer é que vai ser a cura para o espírito. Porque lembra, a gente tem espírito, perispírito e corpo físico. Esse estudo também está lá no Livro dos Espíritos. Então, tudo que a gente como espírito faz, a gente vai marcar o nosso perispírito, porque ficou na nossa consciência, a gente marca o nosso perispírito e isso passa para o corpo físico quando a gente reencarna. A gente pede essas provas. Então, a gente pede, às vezes, a prova de ter um câncer, a prova de ter um desastre, porque em outras vidas a gente lesionou a lei de Deus, a gente fez o mal para alguém, né? A gente tomou alguma atitude que fora da lei de Deus. E aí a gente tem que passar por aquilo ali. Mas o passe de cura, a frequência casa espírita vão nos fortalecer, vão nos dar
o que? Aquela base para a gente saber passar pelo sofrimento sem revolta. Porque também de nada adianta a gente reencarnar com uma doença e ficar praguejando a doença, revoltada com ódio do mundo. A gente vai desencarnar e vai continuar com o mesmo problema. Aí vai ter que voltar novamente com o mesmo problema porque não resolveu. Porque o que resolve é a aceitação. Né? Tem aquele ditado que diz: a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Claro que a dor dói, não estou dizendo que um câncer não doa, não estou dizendo que um câncer num ente querido não doa, não é isso. Dói e dói muito, é lícito chorar, mas se desesperar jamais. Se tiver no cabimento da lei, se tiver no meu planejamento espiritual, eu vou conseguir a cura. Entenderam? Mas a cura que é a que importa é a cura do espírito, que é nós como espíritos nos livrarmos daquele ato que estava em desacordo com a lei de Deus. Então, como ele falou, se a gente tem boa vontade para se livrar do mal e para fazer o bem. Cada vez mais a gente vê esses conceitos distorcidos. Então, cada vez mais a gente é levado a acreditar que o bem é uma coisa que não é. Aí a gente tem aquela expressão que eu acho assim terrível: ódio do bem. Não existe ódio do bem. Ódio é ódio, bem é bem, mal é mal, bem é bem. Está lá no livro dos Espíritos. Então, se a gente não estuda, a gente não sabe, a gente é enganado. Porque o que as trevas fazem? Já dominaram os meios de comunicação. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê. Principalmente, eu sempre chamo a atenção pelas mensagens que a gente está repassando na nossa rede social, né? Naquele aplicativo de mensagens, né? Que até aquele Haroldo Dutra brinca, né? Que quando a gente desencarnar vai ser passada as conversas que a gente tem no nosso telefone num telão para todo... Né? Isso é uma brincadeira. Mas é mais ou menos isso. A gente acha que ninguém está vendo. A gente acha que ninguém está vendo, que a gente está vendo aquela imagem, e a gente vê, gente, que hoje em dia tem programas de computador que fazem cada coisa, e a gente fica repassando aquela coisa negativa. Não vamos divulgar o mal, gente. Ah, mas é verdade, teve assassinato. Tudo bem, mas eu vou ficar repassando aquele mal? Deixar lá os mortos, cuidado de ser os mortos, quer dizer, deixa lá, quem fez o mal vai ter a recompensa de acordo com o que ele fez, isso é fato. Mas para isso, para a gente ter essa tranquilidade, a gente tem que ter fortalecido, embasado a justiça de Deus dentro da nossa mente. A gente tem que ter a certeza de Deus dentro da nossa mente, que Deus é soberanamente justo e bom. Que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. É onipresente, está em todos os lugares. Então, eu não tenho que, sabe, me arvorar em juiz e querer julgar aquele meu companheiro. Ah, mas fulano fez isso, né? Tudo bem. Se a lei dos homens não é passível de punição, porque tem muitos crimes que não estão na lei dos homens, que são esses crimes, essas coisas, né? Que a gente, às vezes, tomar um mau ato, fazer uma coisa, até um mau pensamento. Mas os espíritos estão vendo, gente. Ninguém engana a ninguém. A gente pode achar que está enganando ali um encarnado naquele momento. Mas hoje em dia, né, com esse negócio de rede social, que tudo é gravado, tudo é filmado, né? Antigamente a gente não sabia de nada das coisas. Na época mesmo de Kardec. Kardec só tinha carta. Então, para ele escrevia as cartas lá. As pessoas às vezes escreviam carta para ele, perguntando as coisas, aí ele via na Sociedade Espírita de Paris, perguntava aos espíritos para ter uma resposta, aí ele escrevia a carta, mandava, olha o tempo que demorava. Né? Então, assim, a gente está aí com a faca e o queijo na mão, né? Agora a gente vai fazer o que a gente vai fazer com essa rede social, né? Com essa interatividade que a gente tem? É igual o dinheiro, eu posso usar para o bem ou posso usar para o mal. Eu posso usar para comprar drogas ou posso usar para comprar alimento para alguém, ou para mim mesmo. Então, é da nossa vontade, da nossa boa vontade, para se livrar do mal e para fazer o bem. Continuando lá, né? Existe uma disposição natural de cada um de nós para percebermos muito mais os defeitos do outro do que os nossos. Olha lá, gente.
Aí Kardec comenta, o Evangelho diz, vês o zargueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Capítulo 10, que é aquele que a gente já viu, bem-aventurados que são misericordiosos, item 9 e 10. Não é isso? A gente sabe apontar o defeito do outro, né? Ih, fulano, olha lá, o que fulano fez? Ih, olha lá. Ih, a gente às vezes gosta de falar, né? A gente não, estou brincando, estou falando a gente que já está aqui, já está... Mas mesmo assim, se a gente não, a gente tem que estar muito atento, sabe? Ainda mais final de ano, aquele vulco-vulco das pessoas querendo comprar, querendo isso, e todo mundo com a cabeça, sabe? E aí, às vezes, chega um companheiro, às vezes até a gente não fala, mas aí chega alguém, né? Tipo assim, bem brincando com o Tiago. Tiago chega, pô, aí, Eloá, já viu fulano? A roupa que ela veio? Já viu fulano? Já viu ciclano? Ih, tá falando lá, os dois estão conversando ali fora, então não sei o quê. Aí eu, é mesmo, né? Já começa. Aí pronto. Então o que eu tenho que fazer? A fofoca tem que terminar. Gente, eu estou brincando que o Tiago não é fofoqueiro, não estou falando não, estou brincando aqui. A fofoca, ela tem que morrer na gente. Quando a pessoa vier falar mal do outro, ah, já viu fulano? Responde. Tá assim, assim, assim. Ah, porque fulano fez isso. Fulano fez aquilo. Acabou. Porque se a gente for, não, eu não acho isso. Claro que às vezes eu respondo mesmo, gente, eu não sou perfeito. Porque às vezes quando a pessoa vem querer falar mal para mim, das pessoas que eu amo, né, das pessoas que eu sei que lutam aqui dentro da casa espírita para manter as coisas tudo certinho e tal, ninguém é perfeito, óbvio, ninguém é perfeito. Mas eu não me permito, na minha frente não. Eu só falo assim, olha só, tá com um problema com fulano, vai resolver com fulano. Na minha frente você não vai falar mal de fulano, de ninguém. E acabou. Agora, quando é uma coisa assim que eu não tenho, sai do que sabe. Né? A gente gosta, às vezes, de parar lá fora, tomar um cafezinho ali fora. Então, quando quarta-feira é o dia que tem a cantina, vamos tomar cuidado, gente. Nós médiuns, principalmente, a gente está ali, aí para, porque a gente às vezes chega do trabalho, aí tem um salgadinho, tem um cafezinho, aí começa, você já viu fulano? Ih, fulano está atacado hoje, hein? Ih, já brigou comigo. Né? E fulaninha, já viu fulaninha? Veio toda pintada. Não, ela veio com um vestido assim. É isso. Olha lá, gente. Olha lá o que a gente está abrindo brecha. Não é? Isso, pega, né? Não, mas olha só. A pessoa que fala que não frequenta mais o lugar porque tem muita fofoca, ela já é assim, entendeu? Outro lugar, né? Ó. Mas isso é do ser humano, é como eu estou te falando, nós estamos aqui em aprendizado, entendeu? Então, como eu estou falando aqui, não estou dizendo que a gente seja, e ninguém aqui... Ó. Mas olha só, ela está querendo colocar a responsabilidade no outro. Entendeu? A pessoa diz, eu não vou para lá porque tem isso, porque tem aquilo. Tudo quanto é lugar tem defeito. Mas é aquela história, nós estamos aqui em aprendizado. O que eu não posso é eu que já sei, eu que já estudo, né? Aí o que a gente tem que fazer? A gente viu uma coisa errada, a gente tem que chegar e falar com a direção. Não é sair falando, fulano fez isso, fulano fez aquilo, entendeu? Então, assim, a pessoa, ninguém também vai esperar a perfeição. Nós estamos aqui no nosso esforço, mas lembrando, nós somos espíritos ainda lá do quê? Do mundo de expiações e provas. Nós temos as nossas dificuldades. É claro, é óbvio. Quer ver uma coisa? Que outro dia eu fiquei muito chateada. A gente sabe que a gente tem hora, a gente às vezes tem que pegar a criança na escola ou tem um compromisso, e as pessoas pegam e param travando aqui a saída da garagem. E aí bota o carro ali travando e fica ali 2 horas ali de conversa, sentado. Então, assim, se eu cheguei, não tem vaga, eu vou travar, eu tenho que ter um mínimo de consciência que pode ter pessoas que têm hora. Você está entendendo? Mas tudo isso, qual é a raiz? Egoísmo. Só estou pensando em mim.
Tudo isso também, quando eu falo dos outros, eu estou, como ele está dizendo aqui, eu estou apontando o defeito dos outros, mas eu não estou vendo mesmo. Né? Tem aquela música da evangelização, quando a gente aponta um dedo para o outro, estou apontando para você, né? Estou vendo o quê? 3 dedos estão apontados para mim. Sabe? Então, é assim, a gente vai aprendendo. Tem dia que a gente escorrega, e não é porque a gente escorregou, meu Deus. Não, tudo bem, fiz besteira, né? E vou corrigir depois, né? Vamos continuar lá para a gente acabar isso hoje. Aí, se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. E porque o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Aí Kardec comenta. O Espiritismo explica as relações que existem entre a alma e o corpo e prova que existe a reação incessante de um sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho para a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções e dando-lhe os meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual no organismo, ela fracassará muito menos. Então, a gente já comentou sobre isso, né, sobre a questão das doenças. O médico, ele trata a parte física, mas quando a medicina se voltar para a importância do tratamento da parte da alma, a parte espiritual, que é o que é feito aqui, né, o passe de cura, e em momento nenhum ele substitui o tratamento médico, pelo contrário, a gente sempre manda continuar com o tratamento médico, porque o corpo físico precisa ser tratado. Mas o passe de cura, ele vai agir o quê? Em cima do perispírito, né? E a reunião pública, que é o mais importante, que a pessoa não quer assistir, que a pessoa quer muitas vezes tomar o passe de cura, acha que é um milagre, toma água fluidificada e vai embora. Não quer vir no sábado. A reunião de sábado é mais importante que a reunião de quarta-feira da cura, do que vir tomar o seu passo de cura. Então, se tiver que escolher, venha na reunião de sábado. Por quê? Porque a gente tem que, no estudo, na reunião pública, a gente modificar a mente, o pensamento. E não adianta, porque se a gente não modificar o nosso pensamento, a gente vai tomar o passe de cura, os espíritos vão agir, a doença vai desaparecer, mas como eu não mudei meu pensamento, eu vou adoecer novamente. Então, essas pessoas que vêm, tomam passe de cura, ficam curadas e vão embora, daqui a pouco vão bater mas é fato, vão voltar com mais problema do que já saíram daqui. Porque não modificou a cabeça, não modificou o pensamento. Então, o passe de cura é um grande socorro. Sim, é importante, sim. Mas de nada adianta se eu não vier na reunião pública de sábado, se eu não estudar, se eu não modificar a minha cabeça, a minha mente, o meu sentimento. Aí, continuando aqui. Agora Sócrates novamente falando, todos os homens a partir da infância fazem mais o mal do que o bem. Aí Kardec comenta, essas palavras de Sócrates se referem à importante questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra, onde habita apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo dá a esse assunto uma solução, que está desenvolvida mais adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? A gente reencarna no mundo de expiações e prova. Então, a gente está mais propenso com as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, por ignorância, por desconhecimento também, a fazer o mal. Mas a gente agora já está estudando, já está aprendendo que isso só causa mal para a gente mesmo. Né? Aí vamos terminar aqui, no item 21, que é o último item aqui da doutrina de Sócrates e Platão. A sabedoria está em não acreditares que sabes o que não sabe. Né? Tinha uma famosa frase de Sócrates, né? Sábio é aquele que nada sabe. Por quê? Quando eu acho que eu sei, eu me domino pelo orgulho. E aí eu não me abro para as ideias novas. Eu não estou sendo humilde.
Às vezes a pessoa conhece o livro dos Espíritos, todas as questões escorre salteado, mas como a gente viu lá no início, não pratica nada daquilo ali. Né? Então vamos ver o que Kardec diz. Isso se destina às pessoas que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem inteiramente. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos inicialmente, se possível, torná-los mais honestos nas palavras. Se não o conseguirmos, não nos preocupemos mais com eles e busquemos apenas a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa-fé ou de má-fé, os adversários do espiritismo. Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as do seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também acharia pessoas que zombariam da sua crença nos espíritos e o chamariam de louco, assim como a seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, um veneno. Tanto isto é certo que as novas grandes verdades, ao levantarem contra si os interesses e os preconceitos que elas contrariam, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem fazer marchas. Então, como Jesus falou, né, lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E qual é a verdade? A verdade é relativa, cada um tem sua verdade, não. A verdade é Jesus. Porque, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não existe essa de cada um tem a sua verdade, não. A verdade é o Cristo, o ensinamento que Ele deixou, o ensinamento que Ele deixa até hoje, porque Jesus está assim, sempre junto a cada um de nós. Agora, nós estamos querendo a companhia de Jesus? Nós estamos, nos esforçamos para nesse Natal dar esse presente ao aniversariante, que é o que? A nossa mudança, os nossos bons sentimentos, as mudanças dos nossos atos. Então, que a gente possa aproveitar aí esses instantes, né, para pensar sempre no bem, sabe? E sempre na dúvida, quem está com a verdade? Então, o que Jesus ensinou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que Jesus abençoe enormemente vocês todos, nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais, que tenham um final de ano de muita paz, sempre se lembrando, né, que muitas vezes, nós às vezes, quando nos sentimos perdidos, nos lembrarmos sempre da casa espírita, dos bons espíritos, que Jesus, né, com esses espíritos do bem, estão sempre nos auxiliando. Mas basta que nós tenhamos a boa vontade, a vontade de mudar. Bom? Então, muita paz aí. Vamos agora fazer a nossa prece, né? E aí para o ano que vem, a gente continua lá no capítulo 1, Tiago. Aí a gente vai começar o estudo do Evangelho no capítulo 1, não vim destruir a lei, tá? Dia 11, né? Isso, né? Então tá bom, então vamos fazer a nossa prece agora. Agradecemos, Senhor Jesus. Agradecemos espíritos benevolentes, Leon Denis, Kardec, Altivo, José Jorge, as irmãs Cida, Neuza, Cidinha, Elvira, quer dizer, Lurdinha, tantos outros companheiros que estão sempre lutando para que nós possamos ter tanta ajuda, tanto fortalecimento com a palavra de cada um deles. Senhor, abençoa essa casa de amor, Senhor Jesus. Fortalece as fronteiras físicas e espirituais desse lar de amor. Fortalece, Senhor Jesus, a direção material e espiritual. Fortalece a todos nós médiuns,
assistentes para que consigamos chegar em segurança, em paz, em tranquilidade aqui às reuniões e mais tarde, e que nós possamos estar sempre, Senhor, unidos no Teu pensamento, no Teu amor, sempre, cada vez mais, contigo, Senhor, e com Kardec. Que seja em nome de Deus e em nome do amor. Em Teu nome, Senhor Jesus, e em nome desses espíritos diretores da nossa casa, que possamos dar por encerrado o nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.